pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do Espaço Geográfico Brasileiro e vamos continuar a nossa jornada dentro do Brasil Colônia, parte 2. Nós vimos a formação do território brasileiro no Brasil Colônia, parte 1, e agora a gente vai ver como se desenhou a configuração espacial do Brasil a partir das condições sociológicas, econômicas e territoriais do nosso país. Os livros que eu vou estar usando ainda é a História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, a Evolução Política do Brasil, também do Caio Prado Júnior. Também posso colocar o livro A Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, e esse livro da Alesp, que é da CESP de São Paulo, que é muito interessante e fala sobre a formação territorial e padrões espaciais do nosso Brasil. Vamos lá então para a nossa aula. As análises, continuando igual da última aula, econômica, política, territorial e espacial. E então nós vamos para a segunda parte, onde a gente vai tratar do como é que foi a configuração territorial geográfica do Brasil Colônia. Essa configuração ela foi pela ocupação efetiva. Na última aula eu falei que o Brasil começou a ser ocupado, começou a ter um ordenamento territorial 30 anos depois, onde no ano de 1530 foi formada então as capitanias hereditárias, onde os senhores mor, das donos das Seis Marias, teriam direito de dar as terras para quem pudesse, desde que essas terras tivessem um fim econômico, Era esse o papel do Brasil colônia, gerar lucro e gerar uma produção que gerasse riqueza para a coroa portuguesa. Tá? Então a gente tem aí a primeira situação de que o Brasil ele nasceu dentro de uma lógica capitalista. E essa lógica capitalista já reinava nessa época, que era o mercantilismo. Ou seja, a venda de produtos por mercantilismo que gerava lucros. E ocupar o território era necessário para que começasse a gerar a formação de um capital no espaço e esse capital gerasse o lucro necessário para a coroa portuguesa. Para que esse capital fosse efetivado no Brasil Colônia, nós passamos por ciclos econômicos. O Brasil passou, ao longo desses 500 anos, passando por ciclos econômicos. E isso, então, não vai ficar por fora da colonização do Brasil, no Brasil Colônia, onde os ciclos econômicos eles foram importantes para a efetivação da ocupação do território, o aumento dessa extensão territorial, como a gente vai ver nessa aula, e principalmente a formação dos primeiros povoados no Brasil Colônia. E principalmente a questão política. Sem a política não tem território, porque é necessário ter o poder interferir no território na tomada de decisões dos mais variados tipos, seja na tomada de decisões econômicas, sociais, e a gente vai ver muito bem isso na formação política também do nosso país. Então, como é que foi essa ocupação efetiva? Essa ocupação efetiva foi de 1580 a 1640, quando vai ser estabelecido um novo sistema político administrativo na colônia. Ou seja, as capitanias hereditárias, elas já estão estabelecidas, já são formados os primeiros povoados. Começa-se, então, a exploração da primeira commodity brasileira, que seria o pau-brasil, mas somente o pau-brasil não geraria tanta riqueza como ao início da produção de cana-de-açúcar, principalmente nas regiões litorâneas do Brasil. Tá? E aí vocês estão vendo que ao longo das capitanias foram formando as primeiras cidades que a gente tem a partir da produção, da plantação de cana-de-açúcar. Vale salientar que nos anos de 1580 a 1640, a forma de se gerar riqueza era a partir da escravidão. Tá? Inicialmente os índios foram escravizados e a posteriori surge a política à força, de captura ou até compra de negros a partir do tráfico negreiro, tá certo? Essa é a formação territorial do Brasil. A formação territorial do Brasil ela foi a partir de massacres, principalmente das comunidades indígenas, da região litorânea do Brasil,
e principalmente, né, a grande leva de escravos, né, que saíram da África à força, né, contra a sua vontade, para vir, né, nas terras brasileiras trabalhar nos canaviais do Brasil colônia, tá certo? Então, essa ocupação efetiva, né, fez com que o Brasil se tornasse o maior produtor e exportador mundial de açúcar, né, na sua época. E isso vai retratar atualmente, né, no contexto econômico que o Brasil tem para o mundo. A nossa principal função econômica diante do mundo é fornecer, né, matéria-prima. E a matéria-prima, né, da agricultura, né, a produção de alimentos, é o forte do Brasil desde o período colonial. E isso vem permeando, né, até os dias de hoje. Vale salientar, né, que também, nesse momento, vai surgir, né, os grandes latifúndios de terras, né, que também é um problema social, é um problema crônico, e nós não resolvemos até os dias de hoje. No contexto da grande lavoura e da indústria do açúcar foi firmado, né, a primeira sociedade, né, a sociedade colonial brasileira, né, a elite do açúcar, né, que foi formado nesse período. Essa elite, né, com certeza, ela vai ter, né, o poder de tomada de decisão das políticas, ou a tomada de decisão da organização do território e a tomada de decisão, né, para ocupar territórios. E aí vocês vão perceber, né, que a partir desses grupos, né, nós vamos ter a ocupação do Estado, né, que a gente já tem o Estado brasileiro sobre a égide colonial de Portugal, mas esse grupo, né, ele pode fundamentar, né, em políticas territoriais. E aí a gente tem, né, a expansão da cana-de-açúcar, a interiorização da produção para além, né, do Tratado de Tordesilhas, né, e principalmente, né, galera, caçada de indígenas, escravos, né, que foram, né, de certa forma, né, exterminados para que a produção de cana-de-açúcar, né, se tornasse importantíssimo, né, um dos produtos mais importantes para a produção brasileira. Isso é que a gente vai falar, né, da ocupação efetiva. A vocação pela coroa de exploração e colonização da vasta costa brasileira, em lugar da iniciativa privada, a criação de sistemas de capitanias na década de 1530 fez com que o estabelecimento subsequente do controle real em 1540 fosse pela eliminação e escravização dos povos indígenas e a transformação da economia, né, de extração de madeira, de tinta para a lavoura de cana-de-açúcar. Todos esses elementos foram fundamentais na formação da colônia, tá certo? Isso aqui foi a política pública implementada, tá, no ano de 1530 até o ano de 1549. Eliminação e escravização de todos os povos indígenas, extermínio e transformação, né, dessa economia até que rudimentar de extração de madeira para algo de maior valor, que foi a cana-de-açúcar. Vale salientar que o capitalismo no Brasil, colônia, né, foi de derramamento de sangue com gosto de açúcar, né, que a gente vai ver dentro dessas aulas aqui e mais a posteriori. E aqui, né, são os principais centros, tá, do nosso Brasil colonial, principalmente, né, nas áreas de costa, né, que vocês vão ver a formação, então, desses centros econômicos que foram, né, a posteriori a formação das grandes cidades do nosso Brasil, tá? Então, como é que foi o crescimento da indústria açucareira brasileira dos anos de 1570 a 1629? 100 anos de dominação, né, do açúcar aqui no território nacional, tá? Você vê Pernambuco, Bahia, né, com as maiores exportações, tá? Paraíba também tem grande crescimento. Isso vai favorecer, né, na formação política, principalmente desses grandes estados, né, principalmente Pernambuco, a Bahia, né, que vai ter então a primeira capital do Brasil, né, que seria Salvador, e a posteriori, né, as outras regiões de produção de cana-de-açúcar, tá? Esses são os dados, né, muito sensacionais. Eu gostaria de salientar, né, do Schwarzer, né, que fez esse estudo mostrando o número de engenhos, né, eram vários, centenas de milhares que existiam, né, sobre o território nacional, e que isso foi influenciando, né, no crescimento da nossa nação a partir de uma questão econômica, tá certo? Logo,
tínhamos atingido um desenvolvimento econômico de certa forma notável, tá? Exportava o Brasil já em fins dos 600, né, dos 600, ali do 1600, cerca de 4 mil contos anuais. Ela era como se fosse R$ 1 bilhão nos dias de hoje, né, a produção de açúcar. Ou seja, mais de 100 mil em moeda atual. Tá? Isso no ano de 1994. Também começava a voltar, né, os rendimentos fiscais. E tudo aí sabemos de acrescentar a descoberta das minas de ouro do último século. Se a cana-de-açúcar, galera, já estava dando um alto rendimento, né, para os donos dos canaviais, para os senhores dos engenhos, as minas de ouro descobertas, né, nos anos de 1700 foram ainda a notabilidade, né, da formação territorial brasileira. Tá? Então, graças a essa efetivação econômica da ocupação do território, a criação de uma sociedade, tá? Fez com que então politicamente se criasse a Companhia Geral do Comércio em 1644, tendo, né, como estados participantes Maranhão, Grão-Pará, Paraíba, Pernambuco e a Bahia, né, sendo a cidade de Salvador a primeira capital do Brasil. E no dia 29 de março de 1549, oficialmente, né, fundado, né, a primeira capital do governo geral do Brasil. A escolha de Salvador, inicialmente nomeada de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, deu ao fato de a região Nordeste ter a maior extração de pau-brasil, bem como ser a principal produtora de açúcar, tá? Aí a Bahia, né, uma potência da época. Além disso, a sua localização facilitava também, né? Tinha uma posição geográfica excelente para a exportação desses produtos, tá certo? Por isso que Salvador foi a primeira capital do país por ser estrategicamente importante para a economia. Tá? É isso que fez com que ela se tornasse a primeira capital do país. Pernambuco e suas capitanias vizinhas tinham 166 engenhos em 1630. Mas no final da década, a guerra e a destruição haviam reduzido esse número, né, para cerca de 120 em operação. Ou seja, muitas batalhas, principalmente, né, quando as naus holandesas, né, invadiram, né, a região de Pernambuco. E isso, né, se deu, né, diminuiu a capacidade produtiva do Brasil. Tá? Principalmente quando o Brasil foi tomado por holandeses, né, apesar dos esforços do governador João Maurício de Natal, né, para estimular a indústria, e provavelmente nunca excedeu, né, os 600 mil arrobas, né, da época. Tá? Produtividade dos escravos em relação ao preço, por incrível que pareça, galera, existe dados, né, mostrando quanto valia, né, o preço do escravo masculino para trabalhar nos engenhos, né, uma grande vergonha, mas infelizmente esses dados têm que aparecer para mostrar, né, como o Brasil ele nasceu. Ele nasceu através, né, do que vocês estão vendo, né, da escravidão, do derramamento de sangue, da formação, né, de elites, né, que vai fundamentar na política pública do país e, né, nas primeiras milícias, a gente pode dizer na formação das primeiras milícias, né, dentro do território do Brasil colônia, que é formado então, né, pelos bandeirantes, né, aí que vão à caça de indígenas e de escravos fugitivos que a gente tinha nesse período. Determinaram um rápido crescimento da população e a extensão da colonização. Até a primeira metade do século XVII, esta se limitava, né, a extensão da população do Brasil à faixa, né, do longo litoral. Antes, pequenos núcleos esparsos por ele. Tá? Mas aí, né, depois, o que acontece? A gente tem uma interiorização, né, da ocupação que vai para o interior nordestino, né? E quanto mais você vai adentrando, né, para dentro, né, das terras do Brasil colônia, ultrapassando, né, o Tratado de Tordesilhas, mais índios eram exterminados, né, mais índios eram assassinados ou se tornavam, né, escravos, né, para atividades econômicas, né, da época. E aqui vocês estão vendo, galera, né, como seria, né, como era o Brasil no século 17 e 18. O Brasil, né, ele foi aos poucos sendo ocupado a partir, né, dos bandeirantes,
né? E aqui vocês estão vendo, né, a lista, né, dos mais variados bandeirantes que percorreram, né, tanto o Brasil de Portugal como o Brasil da Espanha, né? E aí a gente tem Antônio Raposo Tavares, o cara que andou sobre as terras rondonienses aqui, tá certo? Domingos Jorge Velho, Moraes Navarro, Domingos Jorge Velho aqui também, Estevão Parente, Fernão Dias, Bartolomeu Bueno, Silva Braga, Pascoal Moreira, tá? André Fernandes, todos eles, né, eram especialistas em ocupação nas florestas brasileiras, né? E aqui são as mais variadas, né, expedições que eles fizeram por dentro do território nacional. O interesse da metrópole pelo Brasil, metrópole portuguesa, e o desenvolvimento consequente de sua política de restrições econômicas e opressão administrativa tomaram considerável impulso, sobretudo a partir dos princípios do século XVIII, quando se fazem na colônia, né, as primeiras grandes descobertas, né, de jazidas auríferas. E aí, então, cessando a economia açucareira do Brasil, nós vamos agora, né, para a economia aurífera, né, que foi a descoberta das jazidas de ouro, né, principalmente nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Tá? Como é que então foi essas expedições em busca de ouro? As expedições bandeirantes contribuíram para a expansão da colonização portuguesa, para além das regiões açucareiras, ou seja, você tinha o açúcar, mas também tinha agora um novo, né, a nova onda, né, econômica do Brasil, que seria a onda do ouro. Tá? Então foi feita descobertas nos seguintes estados que eu mencionei, e a descoberta do ouro de aluvião atraiu para a região das Minas, né, no século XVIII, milhares de pessoas vindas de Portugal e de outras partes da colônia. Então a gente tem aqui, galera, já no século XVIII, o primeiro surto urbano, né, onde uma grande leva de pessoas, né, migraram para o Brasil colônia em busca, né, de conseguir algum resquício de ouro, né, nessas terras. Então nós temos o primeiro surto urbano, tá? Muitos escravos já dominavam as técnicas da mineração praticadas na África e eles aplicaram nessas regiões. Então quem começou a explorar o ouro nessas regiões foram os escravos, por eles já terem, né, a expertise, né, de extração de minério na região, nas áreas africanas. E o que a gente tinha de problemas, né, com a produção aurífera? Escassez de alimentos e a precariedade, né, de infraestrutura que marcaram os primeiros tempos da mineração. E aí, galera, está, né, uma das partes mais sensacionais dessa imagem, né? São as formações de áreas de mineração que vai fundamentar, né, nos primeiros núcleos urbanos, né, do Brasil, para além do Tratado de Tordesilhas, né? E aqui são as áreas, né, onde se fazia os caminhos, né, para o Nordeste, para as regiões Sul, para o Centro-Oeste e mais a posteriori, né, ao norte do país. E também, né, as áreas de exportação de alimentos. Então tinha que ter uma logística, uma infraestrutura, né, para segurar todo esse tipo de comércio interno no Brasil. Então a gente tem aqui, né, a primeira função, né, do terceiro setor dentro do território brasileiro. Tá? Então a gente já tem ali as primeiras trocas, né, comerciais dentro do território nacional de produtos e serviços. Então, o que vai ser formado, né, dentro do Brasil colônia? Vai ser formado, né, as áreas tipicamente, né, funcionais economicamente. Tem as regiões açucareiras, que são vilas e povoados rurais que serviam de ponto de contato entre Portugal e os colonos latifundiários. Tinha as regiões mineradoras, né, com as cidades estabelecidas a partir de arraiais formados em torno de capelas. A igreja sempre por trás, né, dessa formação de cidades, geralmente próximos aos rios e jazidas de ouros e pedras preciosas. Regiões pecuaristas, né, normalmente as aldeias, povoados e vilas, localizando-se no interior da colônia, né, e resultando da expansão da pecuária. Lembre-se, esse território aqui, ó, para além do Tratado de Tordesilhas, eles foram fundamentados principalmente por atividades pecuárias. Então a pecuária, ela é uma atividade econômica de quase 500 anos aqui no Brasil, galera. Tá? E ela continua dominando a cena econômica do nosso país.
Então, o que Portugal fazia? Né? Para cobrar os impostos sobre o ouro, Portugal elevou os núcleos de povoamento mais estáveis à categoria de vilas. Isso aumentava, então, o imposto, né, das cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto, Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, atual Mariana, Vila Real da Nossa Senhora da Conceição de Sabará, atual Sabará. E aí, né, a Espanha percebe que está perdendo território, mas só que um acordo, né, em 1750, né, entre Portugal e Espanha, né, que é chamado de Tratado de Madrid, vai restabelecer então as novas fronteiras sob o domínio da América, uma vez que o Tratado de Tordesilhas foi desrespeitado pelos portugueses. Tá? O novo tratado levou em consideração a posse efetiva do território e os acidentes geográficos. E aí então Portugal, né, vai receber quase que 7 milhões, né, de hectares de terras a serem explorados pela colônia portuguesa. Até porque a Espanha, né, já não tinha muito interesse também nessas terras, né? Haja vista que já estava ganhando muito, mas muito lucro com as explorações dos reinos, né, indígenas, dos maias, astecas e incas na região, né, da América Central e do Sul. E em 1750 também, né, vai ser um marco da história, né, que é o início da Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Onde a posteriori a Inglaterra se tornaria a maior potência militar e econômica do mundo. E aí então você vai ter a fiscalização real, galera. Como é que fazer para controlar o espaço aqui no Brasil colônia? Portugal então criava instituições, né, para controlar a atividade mineradora. Então era feito na intendência das minas, se realizava, né, a cobrança de tributos para a coroa e tinha um policiamento das áreas de mineração, que funcionava como tribunal de primeira e última instância, lá mesmo resolvia tudo. Capitania de Minas Gerais, criado para organizar um aparelho fiscal eficiente e manter a lei e a ordem na região mineradora. Casas de fundição, onde recebia todo o ouro e a prata minerados na colônia, e fazia então a cobrança do quinto, tá? Imposto que devia ser remetido à coroa e regulamentava o restante. Então podia, depois, né, de ter pagado o quinto, ser comercializado. E como eram as formas de arrecadação? Quinto, 20% do total do ouro minerado e prata. E o sistema de captação, né? Imposto por cabeça de escravo maior de 12 anos, novamente. E ainda nós temos a derrama, né, que é o pagamento mínimo de 100 arrobas anuais de ouro à coroa, correspondente ao quinto sobre a extração aurífera. Caso a cota não fosse atingida, deveria ser completada com recurso dos colonos, ou seja, se você não pagava, era automaticamente, né, tomado de você tudo que você tinha para pagar a coroa. Então, nós temos aqui como foi a mineração na América colonial. Vamos fazer umas comparações aqui, pessoal. Na América Espanhola foram descobertas reservas de prata em 1545. Na América Portuguesa, isso só foi descoberto no século XVIII. As respectivas coroas precisavam criar mecanismo de fiscalização e cobrança de impostos. Em ambas as regiões, a atividade mineradora provocou grandes transformações sociais. Surge a urbanização, nós temos intensos fluxos migratórios, desenvolvimento de novas formas de profissões, diversificação de mercados, serviços e produtos. Enquanto que na América Espanhola, né, a escravidão era indígena, na América Portuguesa era africana. Enquanto que na América Espanhola as formas de abastecimento era de produção de gêneros agrícolas que os indígenas faziam, né, que trocavam mercadorias com os espanhóis ou trabalhavam compulsoriamente nas terras destes. Aqui na América Portuguesa, né, as formas de abastecimento eram por ação dos tropeiros, né, que eram os primeiros comerciantes, né, que levavam toda a mercadoria, né, através de cavalos ao redor das cidades, que levavam produtos de diferentes regiões da colônia para ser comercializado nas Minas Gerais. E então, essa ocupação efetiva, né, vai ter o seu apogeu entre 1770 e 1808, tá? Que foi o apogeu da colônia, com o fortalecimento da agricultura, fortalecimento dos estados produtores, fortalecimento das cidades políticas, criação de sociedades, né, as elites do Brasil colônia, classes comerciais, e finalmente, né, a exploração da Amazônia colonial.
tudo isso, né, vai ser findado na vinda da família real ao Brasil, que vai, né, acontecer porque Napoleão Bonaparte resolve, né, invadir Portugal, e aí a colônia real portuguesa, né, foge, deixando Portugal à mercê dos franceses, com a ajuda, né, das esquadras inglesas para vir para o Brasil. Tá? Essas são as minhas referências e na próxima aula continuamos, né, com mais informações sobre o Brasil Colônia. O meu muito obrigado e até a próxima, pessoal.